Pensa, será que se eu e você passássemos por essa luta, nós ia ter força ainda para glorificar Deus que nem ela passava ali? Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos ouvir o pastor nessa noite com uma palavra nos nossos corações. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero que você ore por essa obra, ore por esse trabalho, para que Deus venha dar a direção certa às nossas vidas. Shalom Adonai, igreja. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Aleluia. Hashem Adonai. Bendito seja o nome do Eterno, que criou os céus e a terra e nos concedeu o privilégio de o termos como seu Deus e o privilégio de termos a nossa mente iluminada para poder trilhar o caminho da luz, em detrimento à rejeição do caminho das trevas. Quem trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17, um trecho muito conhecido sobre Davi e Golias. Dentro do tempo que tenho, eu quero falar sobre 4 Golias na vida de Davi, em que alguns ele venceu de forma extraordinária e outros ele foi derrotado, ele foi vencido. E quero fazer a comparação dos Golias que Davi enfrentou com os Golias que nós hoje vivenciamos e temos que aprender a vencê-los para assim nos tornarmos crentes autênticos, Aleluia. verdadeiros, sinceros e que estão fundamentados na rocha, preparados para todas as circunstâncias, intempéries e tempestades da vida. Quando você tem uma casa edificada na rocha, quando você se dispõe, através da fé, da motivação, da atitude, construir a sua existência sobre uma base sólida, que é os ensinamentos de Yeshua, o nosso mestre, você estará preparado para vencer esses Golias, que alguns Davi não venceu, mesmo sendo um homem segundo o coração ou o propósito de Deus. Mas ele deixou o exemplo para que nós venhamos a ser sábios e sábios em Deus, para não cometermos os mesmos erros e não venhamos sofrer os mesmos sofrimentos e que Davi sofreu e que ele não desejaria que nenhum de nós aqui viéssemos a sofrer. Diz assim no capítulo 17, verso de número 26. Eu vou ler alguns versículos e depois estarei discorrendo na história. Versículo 26 do capítulo 17 de 1 Samuel diz: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. O primeiro Golias que Davi enfrentou, ele é concreto, está na esfera concreta. Era um homem de uma estatura muito alta, em que não dá para a gente dizer a medida correta, mas era alguém muito grande e que atemorizava e colocava medo, e atemorizou toda uma nação, a nação de Israel. Todos que olhavam para esse Golias, um homem enorme, um gigante, olhavam para a sua armadura, para a sua lança, olhavam para as suas afrontas, e todos ficavam aterrorizados, com medo.
E não sabia o que fazer, porque ele desafiou os exércitos e disse: não vamos lutar todo o exército, basta um homem de vocês ter coragem, ser homem, ser macho, honrar as calças que veste e vir lutar comigo. Se vocês me vencerem, nós seremos seus escravos, mas se eu vencer vocês, vocês serão nossos escravos. O desânimo, o medo, o terror tomou conta de todo Israel e até mesmo do rei. E o rei Saul era conhecido por ser um homem forte, um homem robusto, um homem guerreiro, e mesmo ele ficou atemorizado. O povo de Israel já via seus filhos, suas filhas sendo escravos, e eles tendo que se submeter ao reino dos filisteus. Mas Davi, que enfrentou o seu primeiro Golias, que foi o Golias visível, foi o Golias que ele viu o tamanho, mas ele teve um sentimento totalmente contrário, uma visão totalmente contrária do povo de Israel. Por isso, querido, que o maior inimigo da nossa visão no reino de Deus são as nossas vistas. O maior inimigo do crente é as suas vistas. Porque a sua vista impede você ter uma visão de Deus. Impede de você enxergar o que está além. Por isso que Paulo diz: não andamos por vista, mas por fé. Por quê? Porque quem anda e administra sua vida por vista, ele é controlado, ele é dominado, ele é influenciado pela circunstância que ele vê. Porque ele vê a luta, ele vê a prova. O povo via o tamanho do filisteu, o povo via a estatura dele, o povo via a capacidade física que ele tinha. Mas Davi viu outra coisa. Todo homem de fé, e eu falo que muitas vezes eu já errei, todo homem de fé, diante de uma luta, ele tem que entender que toda luta que ele passa é uma oportunidade. Se você encarar todas as lutas que você passa na vida como uma oportunidade de você ser diferente, de você enxergar diferente, e você se manifestar de forma diferente, diante de um Deus que quer te fazer diferente, você vai ser vitorioso. Aleluia. Nunca encare as lutas como algo que veio para te destruir, para te desmoralizar, para te colocar para baixo, para te fazer murmurar, para te fazer reclamar. Deus não permite luta na vida de crente para destruir crente, para botar crente para baixo, para desanimar, para dizer que você não é ninguém, para dizer que Deus te abandonou. Não, Deus, se Ele permite a luta, um propósito Ele tem. Aleluia. Deus ungiu Davi rei. Você vai ser rei de Israel. Um jovem, zanziga, pastor de ovelha, vai ser rei de Israel. Davi olhava, como? Como? E qual foi a ponte que fez Davi sair do anonimato para a notoriedade do povo de Israel? Golias. Sem Golias, Davi não seria rei. Sem Golias, Davi não seria conhecido. Sem Golias, Davi não seria o que ele foi. A mesma coisa que sem Egito não existiria José. Então Deus diz: preciso agora começar a trabalhar na vida de Davi. Como? Eu vou enviar um grande luta em Israel, e Davi vai ser notório, vai sair do anonimato, vai sair atrás das ovelhas, vai deixar de ser o filho zanziga de Jessé, o rejeitado dos irmãos, o filho da concubina, vai deixar de ser o Zé Ninguém, o Zé Ruela, o Zé Mané. E aí todos estavam vendo as circunstâncias. Davi enxergou 3 oportunidades. Porque o rei disse: quem matar esse gigante? Eu estou com medo dele. Eu vou dar minha filha em casamento. Quem matar esse gigante?
a família dele não paga mais imposto em Israel. Quem matar esse gigante vai deixar de ser pobre. Eu vou fazer dele um homem rico. Eu vou cobrir ele de riqueza. Todos estavam enxergando o problema, a dificuldade, a luta. Todo mundo olhava para Golias. Davi olhou: quem é circunciso? O que o rei falou que vai fazer para matar esse cara aí? O rei vai dar a filha dele, bênção emocional. Vai conceder que o pai não paga mais imposto. Já pensou? Não tem PVA, imposto predial, não paga mais imposto nenhum. Vai ter mais nada. E tem mais. Vai deixar o camarada rico. Vai dar riqueza. Davi enxergou isso. Essa é a diferença de quando nós estamos diante de um gigante que se chama problemas, dificuldades, tempestades, intempéries, lutas. Nós precisamos ter visão. Olhar com a visão e não com as vistas. Porque a visão, o homem que tem visão, a visão não vem pela vista. A visão, ela vem na mente. Toda visão que você vê na Bíblia, os profetas não enxergavam com os olhos, era com a mente. A visão, se você tiver uma visão hoje, não pense que você vai ficar olhando com os olhos vivos assim, e Deus vai te dar uma visão, você vai ver. Não, senhor, você vai ver aqui, na mente. Você quer construir uma casa, você é um homem de visão. Na sua mente, você vai enxergar a casa pronta. Você vai enxergar ela já pintadinha, como você quer. Você já enxerga, você já vê. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo com esses olhos, mas com a minha visão eu já vejo, eu já enxergo, já é minha, já tomei posse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu era um cego. Ele não tinha vista, mas tinha visão. Todo mundo, Jesus perguntava: o que dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Isaías. Para Bartimeu, quem era Jesus? Como que ele via Jesus na sua mente? Com os olhos ele não via, ele era cego. Aí um pequeno detalhe: quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele viu em Jesus o que muitas pessoas não viam. Ele viu que Jesus era o Messias, porque ele disse assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele disse filho de Davi, ele está dizendo Messias prometido, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele faz isso, e Jesus ouve que ele diz filho de Davi, Jesus para. E todos que vinham atrás, mas cala a boca, cego, fica quieto, tu acha que ele vai te ouvir? Querido, Bartimeu tinha visão. O primeiro Golias, Jesus, que Davi venceu, porque ele tinha visão. Ele não se deixou levar pela vista, mas ele conduziu a sua vida pela fé, pela promessa. Ele disse: quem é esse incircunciso? Esse não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus, ele não tem. E se ele não tem, eu vou vencer. Se ele não tem, eu vou ter vitória. Porque se tem uma coisa, irmão, que eu falo com Deus é o seguinte: Deus, e eu fico, a Santina até briga comigo, mas eu fico bravo com o crente que tem medo de macumba. Eu fico bravo com o crente que tem medo de maldição. Ai, não fala isso, não vai. Ai, não é maldição. Querido, se o Deus da macumba é mais forte que o meu Deus, eu vou servir o Deus da macumba. Se o Deus da macumba pega o meu Deus e dá um chute na bunda, eu vou servir o Deus da macumba. Quem tem convicção, querido, foi isso que todo mundo estava com medo do macumbeiro chamado Golias.
Davi disse: esse macumbeiro vai dar um chute na bunda do meu Deus, que é o Deus dos exércitos. Não, Senhor, quem vai chutar o bumbum dele sou eu. Glória a Deus. Aleluia. Crente que tem medo de macumba não tem fé, porque contra Israel não há encantamento. Como que alguém pode amaldiçoar uma pessoa que Deus abençoou? Se Deus me abençoou, quem irá me amaldiçoar? Quem, irmão? Ninguém. Se Deus é por nós, ninguém. E aí você fica com medo. Acorda de manhã, tem uma macumba lá na frente da tua casa. Ai meu Deus do céu. Pastor, macumba na frente da... Chuta! Joga tudo fora, chuta! Aqui não, nego, aqui tem Deus da vida. Eu sou sal da terra. Eu não preciso de sal em cima do telhado. Eu sou o sal da terra. Aonde Deus está. Onde eu estou, Deus está comigo. E se Deus está comigo, o mal vai ter que ir embora. Aleluia. Glória a Deus. Aonde eu vou, se eu chegar, o mal vai ter que sair. Por quê? Deus está comigo? Ou você acha que quando você entra numa casa que tem maus espíritos, Deus fica lá fora? Eu não vou entrar não, vou ficar meio com medo. Não, irmão. Você tem que ter convicção. Convicção. Não existe, querido, mal que nos atinja. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele disse: nem espada, nem profundidade, nem potestade, nem principado. Sabe o que ele está falando? Principado, potestade? Não tem mal, não existe demônio, não existe capeta, não tem ninguém nessa terra que vai fazer o mal para você se Deus não permitir. Não vai. Não vai. E se permitiu, aceite. E aprenda por que Deus permitiu. Porque quando acontece o mal comigo, eu digo: Deus, por quê? Sempre tem um porquê. Tu quer me ensinar? Tu quer me mudar? Deus. Tu quer me educar? Porque perfeito eu não sou. E se tu está me educando, obrigado, porque tu me ama. Glória a Deus. Se tu está me educando, muito obrigado, porque eu sou teu filho. Porque se tu não me educar, eu sou um bastardo. Porque Deus só educa o filho que ama. O pai que não educa o filho que ama é porque é bastardo, não é filho dele. Deus nos educa, irmão. É verdade, aleluia. Não tenha medo do Glória mal. a Deus. Aleluia. Você é luz, e aonde a luz está, as trevas têm que sair. Seja um crente convicto do poder do teu Deus. Glória a Deus. E esse mal é uma coisa tão intrínseca a nós, que quando Jesus enviou os discípulos, vem cá, eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpente e escorpião, e que nenhuma força do mal vos cause dano. Glória. Quem é que te escolheu? Jesus. E esse Jesus te dá poder Glória a Deus. para pisar em serpente e escorpião, Aleluia. e que nenhuma força do mal te cause algum dano. Acredite nisso. Muitas pessoas têm medo do mal porque ainda não têm convicção de que Deus o aceitou. Tem pessoas que ainda hoje acham que Deus não o aceitou. Eu aceitei Jesus, mas não sei se Jesus me aceitou. Aí teme o mal, porque não tem convicção de que Deus está dentro de si, de que Deus está habitando. Deus habita dentro de você. Você não vem aqui buscar a presença de Deus. Você vem aqui trazer a presença de Deus. Porque se eu depender de igreja para ter a presença de Deus, eu estou morto. Eu não dependo da igreja para ter a presença de Deus. Eu não dependo desse ambiente para ter a presença de Deus. Eu carrego a presença de Deus. Aleluia. Eu sou templo do Espírito de Deus. Eu sou habitação de Deus. Eu sou a igreja de Deus. Aleluia, Jesus.
E eu sou sal. Primeiro Golias que Davi venceu foi o Golias da vista, do poder influenciador das vistas. O Golias que ele viu os problemas, os grandes problemas, grande dificuldade. Segundo Golias, diga comigo, tentação. Tentação. Uma coisa que eu vou ensinar para você: nunca diga que quem te tentou foi o diabo, porque isso não está na Bíblia. Não, pastor, não. Nunca diga, eu fiz isso porque o diabo me tentou, eu fiz aquilo porque o diabo me tentou. Se encontrar o diabo na rua chorando, aí perguntaram para ele, o que foi? Os crentes que fazem essas merdas, culpa ele. Tudo que eles fazem não é seu culpado. Davi foi tentado, mas você não vai encontrar em nenhum momento Davi dizendo assim para Natan: Natan, o diabo me armou um laço. O diabo me armou um laço, eu caí porque o diabo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar ele batendo no peito e dizendo: pequei. Eu pequei. Pode ver, a pessoa que cai no erro e culpa o diabo, ele tem 90% de cair de novo. Porque ele sempre vai ter alguém para culpar. Mas o cara que bate no peito e diz sou eu, esse dificilmente vai pecar de novo o mesmo erro. Aleluia. Glória a Deus. Difícil mesmo. Porque a Bíblia é bem clara. Tiago diz: quando você for tentado, não diga que você foi tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E por ninguém é tentado. Mas quando o homem é tentado, ele é tentado pelo diabo? Não. Leia a Bíblia. Será tentado por sua própria concupiscência. E sua concupiscência, dando luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Querido, se existe um diabo que tenta, é nós mesmos. Nós somos nossos próprios diabinhos. Existe um diabinho dentro de nós que diz: vai lá, faz. Davi estava lá no palácio andando. Daqui a pouco ele olha e ele vê uma mulher nua se banhando. Se for muitos outros que diziam: o diabo é sujo. O diabo é sujo. Botou essa mulher aí. Sai diabo. Não foi o diabo. Foi ela que queria o rei e o rei que se deixou levar. Porque ela foi num lugar bem estratégico. Não tem outro lugar para tomar banho, não? Ela foi num lugar bem estratégico. E Davi se rendeu ao Golias chamado tentação. Cada um de nós será tentado. Ninguém aqui é santinho. Ninguém aqui é purinho. Ninguém aqui vai dizer: eu nunca fui tentado, é só Jesus, é só glória, aleluia, aleluia. Mentiroso. A Bíblia já diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Querido, nós estamos numa batalha diária. A nossa carne quer aquilo que não presta mesmo. A nossa carne, a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito todo dia, todo momento, toda hora. E se você não estiver abraçado, se você não estiver agarrado com o Espírito de Deus, você erra, você peca. Uns mais numa área, outros na outra, porque uns são mais fortes numa área, outros são mais fracos na outra, e assim vai por diante. Não é todo mundo que tem as mesmas fraquezas, porque nós somos seres humanos variáveis. E nós vemos, querido, então, que Davi se deixou levar, caiu na tentação e trouxe a mulher e o seu Golias, chamado tentação, o derrotou. E outra, Davi era o homem segundo o coração de
Deus. Querido, Sansão, com a unção do Espírito, com uma queixada de burro, diz a Bíblia, que é uma narrativa hipérbolica, ele matou 1000 homens. Ou seja, na unção, ele matava 1000 homens. Mas, querido, no colo de Dalila, ele dormia e pecava. Hoje tem pessoas que em cima do púlpito são que nem Sansão. Voam, dão cambalhota, pulo, salto, matam 1000 homens com uma queixada de burro. Mas nos bastidores da vida, vive dormindo nos motéis com as Dalila da vida. Diga que eu estou mentindo. Por quê? Porque nunca valorizaram aquilo que realmente fortalece o homem: os frutos e a comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque quem anda em espírito, irmão, não cumpre as concupiscências da carne. Andar em espírito não é andar falando língua estranha. Andar em espírito não é andar profetizando. Andar em espírito não é falar variação de línguas. Andar em espírito não é andar curando e levantando paralítico. Andar em espírito não é andar fazendo milagres. Andar em espírito, querido, não é ter aquela fé que remove montanha, não. Andar em espírito não é, querido, ter somente o dom da ciência, o dom de discernimento de espírito, o dom da sabedoria. Não! Andar em espírito é ter um caráter, é ter uma estrutura moral, é ter uma estrutura intelectual, é ter uma estrutura emocional dominada, controlada, governada pelo Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Um coração, querido, governado pelo Espírito de Deus, ele não se deixa vencer pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, pelo sentimento de vingança, pelo sentimento de inveja, pelo sentimento de ciúme, pelo sentimento de feitiçaria, de idolatria, de orgia, de bebedice e mais. Glória a Deus. Porque era Ele mais que vive, é Cristo que vive nele, pelo Espírito de Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Por isso que Davi, depois que bancou, ele diz: Senhor, eu sinto nos meus ossos a dor no meu pecado. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Glória a Deus. Não me sustenta no espírito voluntário. Pequei, só contra ti somente pequei, mas me perdoa. Tem misericórdia de mim. Ele fez a techuvá. Techuvá em hebraico significa fazer o caminho de volta. Davi teve que fazer o caminho todo de volta. Teve que refazer sua vida por causa de um mato, de um Golias que ele não conseguiu vencer. O homem que venceu o Golias, um desafiador de exércitos, agora é vencido, é dominado, é controlado por um Golias chamado tentação. Irmãos, você pode ser espiritual a ponto de ver um anjo, mas guarde o que eu vou dizer para você: seus hormônios não são convertidos. Davi era um rei segundo o coração do homem, mas os hormônios deles não eram convertidos. E quando ele olhou para Betseba, que devia ser muito lindo, porque um rei, para dar uma, tinha que ser muito bonita, muito atraente, os hormônios dele fervilharam. E ele tinha uma escolha: dizer não ou mergulhar nesse barco, ou entrar nesse barco que trouxe tantos problemas para a vida dele. Ele destruiu sua família. Ele foi um bom rei, mas foi um péssimo pai. Ele foi um bom rei, mas foi um péssimo marido. Ele viu toda a sua família ser destruída.
E Deus disse para ele, na continuação nós vamos ver isso. E Deus falou para ele, o que tu fez em oculto, teus filhos vão fazer à vista de todo o povo. Tu vai pagar um preço caro por ter me envergonhado. Aí tem pessoas hoje que brincam com a misericórdia de Deus. Peco aqui, peco ali, peco lá, peco aqui, peco lá. E diz, não, mas Deus é bom. Deus é bom, sim, Deus é muito bom. Mas Ele não é bom. Ele não é trouxa de se deixar enganar. Cuidado, irmãos, não se deixe vencer pela tentação. Faça como Jesus. Jesus, quando foi tentado no deserto, que é isso não é literal quando você lê, é uma metáfora. É uma metáfora, uma figura de linguagem. Quando fala ali Ra-Satã no deserto, esse Ra-Satã, querido, ele foi personificado para dar a entender os 3 níveis de tentação que você passa e eu passo. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem nada que o mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, né, é contra Deus. O que? Cobiça, diga comigo, cobiça da carne, segundo Golias dele. Cobiça dos olhos. Então, Davi desejou e Davi viu. E soberba da vida. Eu sou o rei, eu posso. Eu mando. Primeiro, ele vê, cobiça dos olhos. Aí vem para a carne diz, pega bobo. E a outra diz, tu é rei, não vai dar nada. Soberba da vida. Agora vem Jesus do deserto. Cobiça da carne. Puxa, que fome. Jesus estava com o estômago lá atrás da costela. Aí uma voz vem e diz para ele, mas tu não é o filho de Deus? Uma voz de dentro dele. Tu não é o filho de Deus? Sabe quando você está naquele processo de tentação? Não sei se já passou. Parece que um diabinho fica de um lado dizendo assim, faz. O outro diz assim, cuidado, não vai, eu não vou ver. Jesus estava num confronto de ideias. Tu não é o filho de Deus? Jesus estava desconfiando da sua própria messianidade. Ele chegou e disse, puxa, mas se eu sou filho de Deus, por que eu não digo para essas pedras se transformar em pão? Aí o outro lá, o anjinho do bem. Olha, mas está escrito, nem só de pão vive o homem. Aí Jesus disse para a sua própria carnalidade, a sua própria, porque da onde é que vem a tentação que já diz? Da nossa concupiscência. Então, aquele que vem lá do fundo de Jesus, desejo de Jesus de comer, o outro disse, não faz, não vai atrás desse teu desejo que é furado. E aí ele diz para si mesmo, tá bom, nem só de pão vivo não. Aí daqui a pouco, ele vai, por isso que é uma metáfora. Pega-se Jesus e leva para um ato do templo. Aí diz que o diabo pega Jesus e leva para cima do templo. Parece que Jesus andava de braço dado com o diabo, né? E o diabo levando ele até em cima do templo. Então, você já vê que isso é uma figura de linguagem. E aí vem a soberba da vida. Aí algo diz no coração dele, tu não é o filho de Deus? Por que você não te atira daqui para baixo e todo mundo vai ver que tu é o cara? Tu já vai começar o teu ministério, todo mundo achando que tu é o gás da coca, que tu é a última bolacha do pacote. Por que tu não se exalta? Aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória. Eu não preciso fazer disso para saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Aleluia! E sabe por que Jesus sabia quem eu sou? Antes dele ir para o deserto, Deus deu uma palavra de ânimo para ele. Que palavra? Diga comigo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus está lá no deserto, a carne dele tentando, e aquela voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando você estiver em luta, em provação, lembre-se que Deus sempre vai dizer para você, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
E aí, querido, por fim, tem gente que prega a prosperidade, a teologia da prosperidade, né? De que Deus tenta comprar seus adoradores dando bênção, né? Quem tentou comprar a adoração foi o próprio diabo. O diabo que tentou comprar a adoração de Jesus, oferecendo o que? Todos os reinos da terra. Aí vem a cobiça dos olhos. Olha como isso está tudo encaixado dentro da nossa tentação. Ele mostra todos os reinos da terra, que já eram dele. E faz com que Jesus veja, que Jesus seja tentado pela cobiça dos olhos. E ele disse: se tu me adorares e me prestares culto, eu te darei todos os reinos da terra. O que Jesus diz? Aí uma voz dentro dele diz: também está escrito que só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles prestará culto. Aí aquele demoinho que estava desse lado vai embora, e os anjos vêm e o servem. Glória a Deus. Davi foi derrotado por esse Golias. E para encerrar, ele teve um outro Golias, o Golias do medo. Do medo. Porque quando Davi peca, sem ele querer, porque na época não tinha preservativo, a mulher devia ser tão bonita que ele se esqueceu na hora, e ele engravida. E hoje acontece muito na vida de muitos crentes que fazem cagadas, e na hora de honrar as calças e assumir o seu erro, tentam esconder. Quanto mais você tenta esconder a mentira, parece que quanto mais você tenta esconder o rabo da mentira, mais para fora ela fica, mais ela cresce. E ele manda chamar Urias da batalha, faz toda aquela novela, aquela cena, manda presente para a casa dele, mas vira de um rei segundo o coração de Deus, virou um rei segundo o coração do diabo, na falsidade, na mentira, no engano, por medo de enfrentar a realidade do seu pecado. Querido, o dia que você errar, com a mesma coragem que você pecou, tenha coragem para confessar, tenha coragem para se humilhar, tenha coragem para aceitar. Tem pessoas que não mudam porque não tem coragem de enfrentar os erros, não tem coragem de enfrentar os seus erros e dizer: eu sou errado mesmo, eu errei mesmo, eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo. Aí Davi depois fez tudo, mandou matar Urias, porque Urias sim, ele é o reflexo de um homem justo, de um homem honroso. Ele não foi para a batalha porque ele disse: os meus irmãos estão lá, eu não vou me deitar com a minha mulher, eu não tenho coragem de fazer isso. Olha o contraste. Dizendo para Davi: tu, seus vagabundos sem vergonha, tu devia fazer isso e tu não fez, seu safado, de não tocar na mulher de um homem que estava lá pelejando por ti. Só que Davi fez uma coisa que poucas pessoas têm coragem de fazer. Ele não resistiu quando o seu pecado foi revelado. Tem pessoas que sai uma profecia de pecado na igreja, sai da igreja, foge aqui, foge para lá, vai para lá, vai para lá, até que descobre. A gente vê pessoas grandes, esconde. Quando menos esperado, saiu na internet, o cara lá numa boate dançando. Com a mulher que não era dele. Foi o que aconteceu? Foi envergonhado. Não vou falar o nome aqui por ética. Mas foi um pregador, pregou em Gideon, o cara foi pegar numa gafieira com a mulher. Alguém, ele estava lá, pensou que ninguém está vendo, o cara viu, conheceu, pegou o celular, jogou na internet. Passou a maior vergonha. Porque quando ele errou, ele não procurou o pastor dele, não confessou e disse: errei. E a vida dele ia continuar.
Por que Davi conseguiu restaurar o seu reino? Conseguiu restaurar, querido, um pouco da sua dignidade. Porque quando Natan chegou na barba dele e botou o dedo no nariz dele e disse assim: tu és este homem que pegasse a única ovelhinha de Urias, tendo um monte de ovelhas aqui, um monte de esposa que tu tinha, tu pegou a única que o cara tinha. Aí Davi disse: digno de morte é esse homem. Digno de morte esse homem. O crente é assim. Ele faz as cagadas, né? O outro faz a cagada igual a ele. Mas o outro tem que morrer. Ele não. Ele está de boa. E Jesus está com ele. Jesus está comigo. Mas Natan foi muito inteligente. Natan fez todo aquele contexto. Davi ficou bravo. Davi ficou: meu Deus, mas tem que matar esse cara. Quem é esse camarada? Hoje eu já vou mandar cortar a cabeça dele. Aí Natan, após o dedo: tu é esse homem. Meu Deus. Ali, querido, Davi estava entre a cruz e a espada. O destino da alma dele estava ali. Ele, como rei, poderia mandar matar Natan e continuar encobrindo o seu pecado, ou ele confessar. Se ele tentasse encobrir, ia ser pior, porque Deus ia dar um jeito de desnudar e envergonhar ele. Natan ainda foi e procurou ele particularmente. Não faz como muitos profetas imprudentes que pregam e envergonham na frente de todo mundo. Deus te mostrou que a pessoa está em pecado, e chama tu e a pessoa, a Bíblia diz: chama tu e teu irmão, e fala com ele. Se ele se arrepender, ganhou o irmão, e nem a igreja precisa saber. Agora tem profeta, professor profeta, eu quero mostrar, e dá de dedo na cara e envergonha a pessoa. Pode ter certeza, profeta, que você vai ser envergonhado também. Porque a Bíblia diz: se tu vê o teu irmão fazer alguma coisa errada, não é para sair correndo contar para o pastor e sair correndo para a igreja. O que vai fazer, pastor? Está lá escrito, se não me falha a memória, no capítulo 17 de Mateus, que fala, capítulo 18, que fala sobre o perdão do irmão. O que vai fazer? Não, tem que contar para toda a igreja. Não, o que é para fazer? Vai tu e conversa com teu irmão. Vai tu e conversa com teu irmão. Ô irmão, pô, te vi na gafeira. Pô, tava lá. Quem é aquela mulher lá? Não conheço? Não, irmão, eu pequei, irmão, eu errei. Tal, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Aí, o que a Bíblia diz? Ganhaste o teu irmão. Glória a Deus. Aí tu foi, falou. Ele não quis ouvir. O que tu faz? Corre para a igreja. Não. O que faz? Pega duas testemunhas, leva junto contigo, senta com ele e diz: ô irmão, tu falou que tu ia se arrepender, que tu não ia fazer mais, tu não mudou. Tu vai lá para a igreja, tu prega, tu canta, tu vai lá para a igreja e faz tudo, está enganando toda a igreja, acha que a igreja é trouxa. Ô irmão, eu trouxe os irmãos aqui para nós conversar. Não, irmão, beleza. Se ele mudar, ganhasse o teu irmão. Na terceira vez tu vai, conversa. Não. Aí tu leva para a igreja. E leva as testemunhas junto. E o que a igreja faz? Exclui. E o tem como pagão. Porque ele teve oportunidade. Davi, se ele não tivesse enfrentado Golias do medo e da humilhação, ele ia ser deposto do seu cargo. Ele não foi, porque ele reconheceu o seu erro. E ele não disse: o diabo me armou laço. Ele não culpou Betseba. Ele não disse: aquela mulher lá, pelo amor de Deus, ela veio nua na minha frente, capeta do demônio. Ele não falou isso. Ele disse: eu pequei. Por quê? Porque a decisão de pecar é minha. Ninguém que tem culpa da tua decisão de pecar. É você e Deus. E as palmas louvam ao Senhor.